E aí, queridos, tudo bem? Professor Gilmar de Química, simulado Sistema PAS, questão 107, competência 5, habilidade 17. Veja, é uma questão de hidrossalina. Até o momento, o Enem só cobrou a parte teórica. Você vai adicionar um sal em água e analisar se vai gerar o meio ácido, básico ou neutro. Professor, como é que eu vou desenvolver? Pela hidrólise do íon. O íon derivado de um ácido de uma base fraca, tudo bem? Mas aí é a parte teórica. Vamos para a parte de cálculo. Como calcular o pH de uma solução salina? Então vamos aqui. A questão está dizendo o seguinte: devido à hidrólise, o pH das soluções aquosas de certos sais é diferente do pH da água pura. Estes sais apresentam ânions de ácidos fracos ou cátions de bases fracas. Com isso, ao reagir com a água, liberam íons hidróxidos ou hidrônio, o H3O+, que representamos pelo H+, de maneira simplificada, provocando alteração do pH. Então observe aí, o cianeto, ao reagir com a água, liberou o H-, beleza? Então o ânion, veja que a água, só para lembrar aqui, ó, de uma maneira bem simples, H+ ou H-. Então se você tem um ânion aqui, tipo o cianeto, ele vai interagir com o positivo, então vai liberar o negativo. Uma maneira simples de você desenvolver aí o raciocínio. Por exemplo, o cátion, o amônio, NH4+. Ora, se eu tenho um NH4+, se ele reage com a água é H+ ou H-. Então ele interage com o negativo, que é o H-, libera o H+. Então, ó, o H3O+. Então aqui gerou o meio ácido. Vamos para a pergunta. Qual o pH de uma solução 0,1 mol por litro de hipoclorito de sódio, o NaClO? Vamos lembrar que o sódio é um metal da família 1A. Bases da família 1A são bases fortes. Já o hipoclorito é o ânion que vai sofrer hidrólise. Então esse sal é um sal derivado de uma base forte e de um ácido fraco. Então é um sal que vai gerar um meio básico, mas podemos analisar isso pela reação do hipoclorito, tudo bem? Então veja, se eu pegar o hipoclorito, adicionar ele em água, a água nós temos o H+ ou H-, então ele vai interagir com o H+, formando aqui, ó, o HClO e vai liberar quem, professor? O H-. Então meio básico. Ah, professor, mas eu consigo desenvolver isso só lembrando que o hipoclorito vem de ácido fraco e o sódio de base forte, então o meio é básico. Pode usar esse raciocínio também. Então aqui nós temos o meio básico, tudo bem? Então esse sal em água gera o meio básico. Então, retornando à pergunta, ele quer o pH dessa solução de concentração 0,1 mol por litro. Vamos lembrar que 0,1 mol por litro é 10 a menos 1. Olha os dados. Vê a constante da nossa querida água, o Kw, 10 a menos 14. Vê a constante ácida, o Ka, constante de ionização ácida, 2,5 vezes 10 a menos 8, e o log de 2. Professor, como desenvolver uma questão de cálculo de pH hidrossalina? Vamos aqui. Primeiro passo é você calcular a constante de hidrólise. A constante de hidrólise é a constante da água dividido pela constante do ácido vezes a constante da base. Só que eu só posso utilizar a constante do eletrólito fraco, a base é forte. No caso, o NaOH. Se você pegar o Na+, e o ClO-, esse aqui vem da base forte. Já o hipoclorito vem de um ácido fraco. Então o que acontece? Na questão, ele vai trazer a constante apenas do ácido da base fraca, não vai vir forte. Então veja que no dado só veio do ácido, então utilize só do ácido. Então desenvolvendo constante da água 1 vezes 10 a menos 14, dividir pela constante ácida, que é 2,5 vezes 10 a menos 8, tudo bem? Foi o valor que foi dado. Quando você dividir isso, você vai encontrar o valor de 4 vezes 10 aí a menos 7, tudo bem? Então encontramos aqui a constante de hidrólise. Agora vamos calcular a concentração dos íons OH-, ok? Para calcular a concentração do íon OH-, você pode utilizar essa fórmula deduzida. Veja, é a raiz da constante de hidrólise vezes a concentração da solução salina.
Tudo bem? Então a concentração do íon, no caso OH-, já que a solução é básica, será 2, corrigindo aqui, será igual 4 vezes 10 a menos 7. A concentração do sal 0,1, ou seja, 10 a menos 1. Então o valor de OH- é igual a raiz de 4, 2, 10 a menos 8, raiz 10 a menos 4. Então encontramos o valor de OH-. Só que ele pediu o pH. Se eu tenho o valor de OH-, agora nós vamos calcular aqui o pOH. pOH é menos log do valor de OH-. Beleza? Então com isso, o pOH vai ser igual. O valor de OH-, gente, é 2 vezes 10 a menos 4. Então, como está multiplicando, nós separamos os logaritmos somando. Então, fica menos log de 2 mais menos log de 10 a menos 4. Ok? Então, o pOH será menos o log de 2 é 0,3, vem na questão, mais menos log de 10 a menos 4 é igual a 4. Então, o pOH é igual a 3,7. Vamos lembrar que a 25 graus Celsius, pH mais pOH sempre é igual a 14. Então, se o pOH é 3,7, o pH é 10,3. Tudo bem? Então, 10,3, você tem aí a letra E. Então, muito cuidado, é uma questão para prevenir. O Enem nunca cobrou essa parte do cálculo do pH de uma hidrólise, mas se vier a cobrança, é dessa forma que você desenvolve. Valeu, gente!